Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Paris Vision. Shopping Goiabeiras. E Pantanal Shopping. Sou. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Agora eu bato um papo aqui no estúdio com a nossa convidada, a doutora Maria Gabriela Coutinho, ela que é nutróloga e também é cooperada da Unimed Cuiabá. Tudo bem? Tudo bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reposição hormonal e também soroterapia. A doutora é especialista nesses dois quesitos que eu acabei de citar para vocês. Inclusive é um assunto que me interessa bastante, porque eu já vou fazer 52 anos, doutora, e já entrei na chamada andropausa. O homem entra na andropausa a partir lá dos seus 45 anos, depende de cada pessoa. Eu acho que estou entrando agora. E as mulheres entram na menopausa, né? A mulherada sente aquele famoso calorão, né, doutora? Na menopausa, é o principal indício de que a mulher está entrando? É o mais popular. É o calorão? É o mais popular. É o mais popular? É o mais popular. Quais são os outros? Os outros é indisposição física, insônia, pele seca, cabelo quebradiço, aumento de gordura localizada, perca de massa muscular, irritabilidade, tanto a pele está seca como também a vagina está seca, baixa de libido, desânimo, cansaço, fadiga, dificuldade de concentração e a irregularidade menstrual. Isso acontece tudo junto de uma vez? Não. Ou, vamos assim, ir por partes? Não. Tem mulheres que não sentem nada. E tem mulheres que sentem tudo de uma vez e tem mulheres que ou sente um ou sente outro, ou começa por um, depois evolui para outro, vai piorando em outro, vai tendo passo a passo. E a idade é a partir dos 40 e poucos anos? Geralmente a gente chama de climatério, né? Que é essa mudanças hormonais, que é antes da menopausa na mulher, onde ela começa a ter todos esses sintomas, que geralmente é depois dos 40 anos, mas mais acentuado aos 45 anos, onde começa a ser mais visto os sintomas e começa a ter a irregularidade menstrual, que é o marco principal. E a menopausa a gente dita como menopausa depois que a mulher ela fica um ano sem ter a menstruação. Isso nas mulheres que têm o útero e fazem menstruação, porque a gente tem as mulheres que por algum motivo tiraram o útero, fizeram esterectomia, que não menstruam, mas elas têm os óvulos que faz toda a parte metabólica hormonal. E tem as mulheres que tomam medicamento para não menstruar. Tem as mulheres que tomam os anticoncepcionais sintéticos para não menstruar, que também falseia todos os sintomas. Mas aí quando elas estão sem a menstruação, que são falseado a parte menstrual, mas elas já começam a ter a parte clínica, que é a irritabilidade, a insônia, ou a queda de cabelo. Tem o que mais chega para mim é a queixa, a dificuldade de emagrecimento, perca de massa magra, libido sexual baixo, secura vaginal. Então isso que é o mais chega pra gente, a gente vai e diagnostica que ela está no climatério, iniciando a menopausa. Mas não precisa esperar tudo isso não. Nos primeiros sintomas, quaisquer um deles, ela já pode procurar um profissional. O ideal é ela procurar até antes. Ela começar a se cuidar aos 25 anos, aos 20 anos, que é a flor da metabolismo hormonal dela, para ela prevenir isso e prolongar isso. Então, quanto mais ela previne, ela cuida da saúde dela, mais longo fica esse período para chegar. Para o profissional que cuida desse paciente, fica mais fácil também, porque existe um histórico, né? Isso. Aí você consegue pegar a mudança no comecinho, e você já começa a falar assim, a prevenção a gente já está fazendo, já está acontecendo, mas a partir desse ano, o tempo está falando muito mais alto. O fisiológico, o humano está falando mais alto. Então, vamos fortalecer um pouquinho mais o nosso tratamento. E é por causa de tratamentos como o que a doutora faz, que nós temos hoje mais longevidade. Porque antigamente, né, as pessoas entravam na menopausa, o homem entrava na andropausa e ficavam esperando a morte chegar. Isso. É mais ou menos assim, porque a pessoa que entra na menopausa ou o homem que entra na andropausa, é como se ela estivesse entrando num abismo, né? Ela envelhece muito rapidamente, engorda, fica com aquela barriga imensa. A parte psicológica fica ruim, onde tem as depressões. Depressão, começa a não ter sexo. Começa a ter a parte do afetivo,
ou é a traição entre porque um tem e o outro não tem, ou é a separação, porque os dois sintam que um não tem o desejo pelo outro e acham que o amor acabou e está feita a confusão. Está feita a confusão. E nesse caso, basta se cuidar. Como a doutora disse, eu vou falar com ela sobre soroterapia, aí que entra a prevenção. Né? Mas no homem, a andropausa no homem é mais ou menos igual a da mulher os sintomas? Mais ou menos. O homem também ele tem a perca do libido sexual dele, da disposição física, da disposição mental, aquela coisa de ação, de agir, de acordar bem disposto, começa a ter insônia, começa a ter perca de massa óssea, de massa muscular, então começa a ter aquela gordura mais central, então ele começa a ter também alguns sinais. E do homem, assim, um dos os sintomas mais prevalentes é a depressão. Entendi. O homem ele acaba ficando mais deprimido. Isso acontece por volta de qual idade média? Do homem, Isso. 50. 50 anos. Da mulher é antes, aos 45, e os homens geralmente é 50. Eu tenho 51, vou fazer 52. Eu já comecei a sentir alguns desses sintomas, por isso até que já estou fazendo, inclusive, iniciei a fazer a reposição, principalmente do testosterona. Vamos falar de testosterona. Quando a testosterona cai, é aí que entra a falta de libido do homem. Também, do homem e da mulher. Dos dois. O testosterona é fundamental. É fundamental. Ele não é um hormônio exclusivamente masculino, como as pessoas falam. Eu estou tomando o hormônio masculino. Eu tenho medo porque eu não quero tomar o hormônio masculino. Isso é um mito. Testosterona tanto é no homem como na mulher. O homem, a produção de testosterona de ambos acontece, mas em quantidades diferentes por causa das características que ela propõe para cada um. Então, assim, a mulher, ela necessita de testosterona. Por quê? A partir da testosterona, da produção de testosterona, é que a mulher também produz um hormônio essencial para ela, que é o estrogênio, que é o estradiol. É uma das vias de produção do estradiol. A gente tem uma segunda via, mas uma das vias principais é a testosterona. Que o homem também tem o estradiol. Que o homem também tem o estradiol, mas em menor quantidade. E a mulher é muito maior a quantidade. Por causa que a mulher precisa do estradiol para fazer uma ovulação. Para ovular, para ter um filho, para gerar um filho. Sim. Já o homem, ele precisa para ajudar na produção dele, junto com a testosterona do espermatozoide. Então, os dois necessitam, mas cada um com uma quantidade específica. Então, a testosterona que a gente fala assim, no consultório, explica para o paciente, que a testosterona, quando ela é produzida, ela é uma produção, que a gente fala a testosterona total. Quando você pede um exame, você pede a total e a livre. Então, a total é uma produção total do corpo. E aí ela vai ser transformada. Então, ela é transformada em estradiol, que é um hormônio mais feminino. Por isso que a mulher produz muito mais estradiol a partir da testosterona. Tem um outro hormônio que é derivado, que é o dehidrotestosterona, que a gente vulgarmente chama de DHT, onde esse é o homem que produz muito mais. Então, o homem converte a testosterona muito mais em DHT, que é 3 vezes mais forte do que a testosterona. E temos a forma livre. A forma livre é que vai mais para a parte periférica, para alguns órgãos periféricos, que vai para a parte muscular, que nos ajuda a manter a saúde muscular do corpo. É onde vai para a parte sexual, onde tem o libido, a lubrificação. Onde a testosterona livre, então, que vai para... Que faz para a parte sexual de desejo. Sim. Ela que também a gente tem receptores de testosterona livre na parte cerebral. Ela que dá aquele pique. Quando a pessoa repõe a testosterona, ela fala, nossa, eu estou muito mais ativa no meu trabalho, eu estou muito mais, como a gente vai falar, é muito mais apta, mas é mais ativa mesmo. Porque não se tem tiver outro... baixo, você fica naquela passividade. Você fica muito passivo, você às vezes não consegue concluir. No homem, existe um fator que ele pode saber se ele não está produzindo testosterona, que é a ereção matinal. Isso. Então, se você que é homem e não está tendo ereção matinal, significa que sua testosterona está baixando. Provavelmente você tem uma testosterona baixa. Eu costumo falar isso para o paciente, falo, aquela ereção matinal tua
Geralmente não é o xixi que você está com vontade, não é a vontade de fazer xixi que faz você ter ereção. Vulgarmente Matinal. chamado de tesão de urina. Tesão de urina. Mas não isso tem mesmo. nada a ver. Não tem nada a ver, é Isso só é a uma coincidência. testosterona. É porque a produção nossa de testosterona, ela é ocorrida no seu sono mais profundo. Por isso é importante de uma qualidade de sono para você ter uma vitalidade hormonal. Porque todos os seus hormônios, basicamente, são produzidos, são metabolizados, são melhor qualificados no seu sono mais profundo, que é no pico das 2 às 4 horas da manhã. Então, aonde você tem que estar com o fundo profundo, o sono profundo. Sono profundo, E aí, quando o sono você, REM. O sono REM. Quando você vai acordando, que é em volta das 6 horas, é a liberação dos seus hormônios para periferias, onde vai fazer a função, não só como a testosterona, como os outros hormônios também. E aí, no órgão masculino, você consegue ver isso com mais clareza, que é a ereção matinal. Que é a ereção, testosterona chegando na periferia. Procura a doutora Maria Gabriela, porque a coisa está feia pro seu lado. Não é verdade? Doutora, tanto o homem quanto a mulher, quais são os hormônios que têm que ser repostos? Além do testosterona. Hoje no mercado a gente tem uma gama de hormônios muito grande. A gente tem a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Temos a pregnenolona, que é o hormônio indutor da memória cerebral. Temos a progesterona, temos o estradiol, temos a testosterona, temos o cortisol, temos o T3, o T4, que é o da tireoide. Então, esses são os principais hormônios do nosso corpo. E tudo isso aí, se está em excesso ou em falta, você identifica através dos exames. Dos exames e também da parte clínica. Quando a gente conversa com o paciente, as queixas que ele fala, a gente já imagina onde está o erro e aí solicita os exames para ter a confirmação, para ter documentado e você saber se ele está muito ou ele está pouco. E aonde você tem que atuar em quantidade. Se ele precisa de bastante concentração, de moderada concentração, de pouca concentração, ou às vezes só induzir a produção. E existem casos de determinados hormônios estarem com excesso? Sim. E como é que faz para baixar? Aí você tem um convertor. Tem? Tem. Igual o estradiol no homem. Se você tiver em excesso um estradiol no homem, que pode causar danos para ele, quais são os danos? Uma oleosidade na pele excessiva, a ginecomastia, que é a produção da glândula mamária. Então, você quer dizer, o homem ficar com peitinho é porque está produzindo estradiol em excesso. Em excesso. É muito que acontece em obeso, porque a obesidade, a gordura adipósita, ela é um recrutor de hormônio estrogênico. Então, o estradiol, ele é captado pela gordura. E aí formam as glândulas mamárias nos homens. E na mulher aumenta os seios das mulheres. Então você tem como inibir isso. Tem artifícios hoje na parte da indústria farmacêutica, onde você tem medicações que bloqueiam essa passagem, que é muito utilizado. Deixa eu chamar um intervalo rapidão. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Doutora, a soroterapia, ela tem a ver com a reposição hormonal ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem. A soroterapia, ela não é reposição hormonal. A soroterapia, a gente faz suplementação do que está em deficiência no seu corpo através de soro. Isso acaba acarretando um pouco na parte hormonal, porque os nossos hormônios, a origem dele, da produção dele, é em glândulas endócrinas que necessitam de materiais para produção. E esses materiais são vitaminas, minerais, aminoácido, que a gente coloca na soroterapia. Cobre, zinco, ferro. Cobre, zinco, ferro. Magnésio, vitamina K, vitamina D, vitamina E, C. Então, tudo isso a gente faz na soroterapia. Quais são hoje as vitaminas mais deficientes que você detecta no consultório? A D é uma delas, certeza? A D e a C. A D e a C. A D e a C. São as mais deficientes no meu consultório que eu vejo. Tem deficiência de A, tem de K, tem de cálcio, mas a C e a D, de 10 pacientes que eu atendo, 8 tá com ou uma ou com outra ou com as duas. C e D. C e D. A C eu sei que baixa a sua imunidade. Imunidade, né? Baixa bastante você fica imunidade. gripado, resfriado com frequência e tal. E a D? A D é uma
o objetivo da D no nosso corpo, ela aumenta o metabolismo para queima de gordura, ela melhora a qualificação do osso, porque ela ajuda na captação do cálcio junto com a vitamina K, com o zinco, com o magnésio, a você fortalecer e produzir a massa óssea, então previne a osteopenia, a osteoporose, na parte dentária também. Então a dela, ela é importante para o crescimento da criança, para o desenvolvimento psicomotor, entendeu? Então ela está envolvida e também na imunidade. Hoje, muitos estudos mostram o quanto a vitamina D ela é importante na imunidade de um paciente. Também. Tem estudos, tem até uma polêmica muito grande em cima da vitamina D contra o câncer, onde pacientes que fazem altíssimas doses de vitamina D com a C, por ela ser imune, ajudar na imunidade, o paciente ele tem menos efeitos colaterais, ele tem uma melhor resposta ao tratamento de anticâncer, quando o paciente já está com câncer fazendo uma quimio, uma rádio. Tem estudo mostrando que o paciente que faz a soroterapia para a imunidade, junto com a D e com a C, a resposta do tratamento é muito mais rápida com aquele paciente que não faz. E até mesmo entre uma quimio e entre outra, o paciente também se sente melhor nisso. Não só o paciente oncológico, mas também o paciente que não é oncológico, ele também sente uma vitalidade melhor, ele fala que ele acorda melhor, ele tem uma disposição física melhor, a unha dele, na mulher que ela olha mais a unha dela tá boa, o cabelo não tá caindo, a pele tá mais sedosa, o homem fala que a concentração dele tá melhor, ele tá mais ativo. Então são benefícios que a soroterapia nos dá. Quer dizer, essa história da memória, ela tem a ver com isso. Mas eu já ouvi falar também de um estudo feito de que quando você vai envelhecendo, às vezes você tem dificuldade de buscar algo na memória, porque é como se fosse um HD. Um HD. Você tem milhões de informações armazenadas, né? E às vezes leva um tempinho maior para você buscar aquela informação. As vitaminas principais que a gente tem para a parte de memória é o complexo B, a B6, a B9, a B12. Então, são vitaminas que a gente coloca quando o paciente tem o que a gente chama de déficit cognitivo, quando o paciente ele começa a apresentar alguns déficits de memória, que aí a gente já começa fazendo a reposição. Então, a gente faz a soroterapia para cognição. A vitamina D, basta a pessoa tomar 10 minutinhos de sol por dia? Se ela conseguisse, porque o sol, se ela conseguisse e a gente não tivesse problema de pele, isso seria ótimo. Porque o melhor sol para... É o do meio-dia? De absorção é o pior. É o pior. O melhor é o pior. É o pior. O melhor que é mais rápido de absorção é o pior para as doenças dermatológicas. Então, a gente fica naquela balança. Aí eu falo... Então, o ideal é suplementar mesmo. Aí o que eu falo para o paciente, não tem problema, a gente não quer doença dermatológica, a gente dá o sol pela boca. Eu brinco com o meu paciente. Toma um solzinho pela boca. Ou intramuscular, ou pela soroterapia. Uhum. Então, a soroterapia, ela é feita intravenosa, né? Quanto tempo leva uma sessão de soroterapia? Depende. Depende do que está dentro do soro. Igual, a vitamina C é uma vitamina que a gente não pode correr rápido. Ela tem que ser corrida lenta. Porque quando ela corre rápido e entra, o paciente sente taquicardia. O corpo também não absorve acima de uma grama. Uma grama dia. Isso é fato ou não? Oral, não. Na veia, sim. Na veia absorve mais? Sim. É porque oral a gente sofre as enzimas gástricas, né? O suco gástrico, a acidez, onde quebra a vitamina, ela não consegue ser absorvida. Já via endovenosa, a gente faz muito mais. Então, tudo que vem via endovenosa, você tem um aproveitamento de 100%, quase 100%. do que está sendo aplicado. Diferente do que você falou, você toma via oral, tudo que você toma via oral... Vai para o estômago, vai sofrer ação, vai sofrer ação de enzimas, de suco gástrico, de absorção do estômago. Se ele tiver com algum problema de saúde estomacal, ele já não absorve direito. Se ele for um pós-cirurgia bariátrica, ele já não absorve direito. Então, os bariátricos mesmo, a gente dá preferência pela endovenosa. Tudo endovenosa. Porque oral, eles têm menor absorção, mas a gente faz também oral. Então, tudo depende. E depois de você ter uma análise do cliente, do paciente, através dos exames que você pede, esse tratamento da soroterapia, ele tem um ciclo? Como é que funciona?
Geralmente a gente começa até a suplementação e ele ter via sintomas e via exames laboratoriais de confirmação que ele já repôs, a gente para. Então, às vezes, depende da vitamina, a cada 7 dias, que é uma vez por semana, a cada 15 dias. E depois que o paciente ele atinge o que a gente chama de manutenção, a gente começa a fazer uma vez por mês, a cada 2 meses. Tem pessoas que a gente faz a cada 6 meses. Então, aí depende da idade, de qual é a patologia dela, o porquê que ela está fazendo aquela reposição, o porquê que ela está utilizando aquela via. E depois a gente traça o quanto tempo. De quanto em quanto tempo. Porque o ideal, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente continua. Para manter a vitalidade do corpo. Se ouve falar muito no tal do chip da beleza. Isso existe mesmo ou mais marketing do que outra coisa? É marketing. É puro marketing? É porque assim, né, o chip da beleza, ele foi vulgarmente falado, chip da beleza, porque assim, é um implante hormonal, que é um tipo de via de absorção de medicação, porque hoje você tem oral, ou tem intravenosa, ou tem intramuscular, que é injeções, e hoje a gente tem os implantes, que é colocado subcutâneo de liberação lenta. Então, o que foi visto? Que as mulheres que tinham algumas patologias ginecológicas, como endometriose, cistos de miomas, alguma coisa onde elas precisavam utilizar algumas medicações para cortar o efeito hormonal, que é a base do estrogênio, que foi retirado isso, que foi para benefício, foi visto que aquelas mulheres, para fazer aquele tratamento, elas tinham uma vida regulada, que ela tinha uma alimentação boa, ela tinha uma prática de atividade física boa, ela acabou tendo um benefício com o tratamento, diminuindo celulite, diminuindo gordura localizada, emagrecendo, ganhando massa muscular. E aí ele foi conhecido como chip da beleza. Quer dizer, ela teve um resultado dentro de todo um contexto. Ela né? O início do implante. E não somente o fato de ter colocado um implante ali. Até que tem pacientes que falam assim, eu vou colocar pensando nisso e eu não estou obtendo esse resultado. Mas e aí, está fazendo uma atividade física? Está se alimentando? Porque o mesmo conteúdo do implante, que é feito para essas patologias, a gente também coloca em pacientes para fazer a contracepção. Então, ele é um contraceptivo também seguro, porém, não à base de estradiol. Ele é à base de testosterona e de progesterona. Então, acaba que a mulher ela tenha os benefícios, mas se ela mantém uma vida saudável. Quando ela não mantém, ela tem benefícios clínicos, como melhora a disposição física, melhora a libido sexual, ela não menstrua, ela não tem cólica, diminui a irritabilidade, mas não perde peso, não diminui celulite. Agora, se ela faz uma atividade física bacana e se alimenta bacana, aí ela tem resultado que vai associar. Essa história de chip milagroso não existe, então. Não existe uma associação. Aliás, nem é um chip, né? Porque as pessoas ficam imaginando um chip tipo do celular lá colocado subcutâneo. Não, né? Tem 2 tipos hoje de implante que Como a gente que são esses implantes? Tem um implante que ele é uma pastilhinha, que a gente chama de bioabsorvível, que ele é absorvido pelo corpo ao longo do tempo, e tem um implante que é dentro de um caninho de silicone, onde tem que ser retirado depois de 1 ano. Então tem que tá colocando e tirando. A gente não precisa, fazendo manutenção. Mas isso tudo em cima da clínica do paciente, de como ele está reagindo e se tem indicação ou não. Eu já ouvi dizer que tem pais que, quando a filha, por exemplo, faz 15 anos, vão lá e falam, vou chipar minha filha, vai ficar 10 anos, ela não vai engravidar. Quer dizer, ela dos 15 aos 25, ela não vai ter perigo algum de engravidar. Não vai vir aquela gravidez indesejada. Isso existe? Existe, que ela faz a contracepção, porque tem um implante para contracepção, onde ela não vai menstruar de uma forma segura, porque os hormônios... E é seguro? Porque os hormônios, eles são feitos com material, não é sintético, né? Eles são, que a gente chama de bioidêntico, que eles são mais humanos, eles são derivados de células humanas, então eles são muito mais semelhantes aos que a gente produz, e não fabricado quimicamente como é um anticoncepcional convencional.
Então, tem muitos pais que me procuram para fazer isso com as crianças, mas também tem pais que me procuram antes da criança menstruar. Que é aquela criança que tá com retardo de desenvolvimento, principalmente as meninas, que estão ali perto da menstruação, os exames estão mostrando que ela está ali com seus 12, 13 anos, mas a criança ainda não desenvolveu em altura. E ela vai começar um tratamento para crescer. Então, se ela não menstruar, o tratamento de crescimento ele desenvolve melhor. Se ela menstruar, atrasa. Então ele procura a gente para inibir a menstruação, que é retardar a menstruação, sim, que tem os tratamentos. Quando a criança também não está com uma estatura legal, você também faz esse tratamento? A gente faz o tratamento que é a reposição hormonal na parte de GH, na parte de todo acompanhamento. E o resultado vem mesmo, né? Vem. Que é estimulado, a criança vai fazer. Tem alguns vizinhos que têm os pais com estatura baixa e os meninos eram bem baixinhos também. Começaram a fazer o tratamento, assim, de uma hora para outra, esticaram. Porque aí você faz o tratamento certinho com o hormônio do crescimento, junto associado com uma atividade física para estimular. E faz a suplementação da vitamina D, a importância porque ela ajuda os ossos a aumentar, do zinco, do magnésio. E aí a criança desenvolve. Tá certo. A criança que fica muito na rua, no sol também, ela brinca, tem essa vantagem, brinca bastante, né? No desenvolvimento dela. Doutora, nosso tempo terminou. Você viu? Rapidão, falamos meia hora aqui sobre o assunto. Daria para falar mais umas 3 horas, né? Mas é isso. A clínica que a doutora atende é o Instituto Lavie, é isso? Fica ali na rua Brigadeiro Eduardo Gomes. Coloca aí o caracteres, número 500, no bairro Popular. O telefone também está aí na tua tela. Lá você tem, além de você que atende lá, como nutróloga, você tem também nutricionistas, né? Nós temos 3 nutricionistas, temos uma psicóloga. Nós somos lá em 2 nutrólogas, tem eu e mais uma. Sim. Temos mais 3 nutricionistas, uma que é bem para o lado esportivo, de emagrecimento, e tem uma que é bem para o lado infantil e patológico, para a parte de doença. Temos uma psicóloga, que ela faz a parte de psicologia infantil com as nossas crianças, que a gente atende. E tá entrando pessoas novas agora, que estão agregando. Tem uma academia lá, que é para crianças de 2 a 15 anos. 2 a 15 anos, mas não dá mais tempo de a gente falar. Já vou te convidar para uma outra vinda aqui no programa, para a gente falar só sobre esse assunto, que eu acho bastante interessante, né? Porque nas academias convencionais tem aí nos condomínios, ou as academias de bairro, lá é exclusivamente... Criança não pode lá fazer. Lá é uma academia exclusivamente só para criança. Mas tem musculação para criança? Não, eles fazem um circuito funcional, eles trabalham com o peso do corpo. Peso do corpo? Só as crianças de 14 e 15 anos que pegam aquele pezinho muito levinho de 1 quilo, mas é bem trabalhado. É o máximo que tem. Você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência. E até o próximo programa. Tchau. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard.